Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês um caso super estranho e bizarro que chocou toda a Alemanha. Dois homens que tinham um desejo sexual super estranho que envolvia o canibalismo. Esses dois homens tentaram comer o próprio órgão genital e esse caso ficou muito conhecido no mundo inteiro. Várias reportagens foram feitas a respeito desse caso e ele ficou conhecido como o Canibal de Rotenburg ou o Mestre Açougueiro. Gostaria que você se inscrevesse no meu canal. Se você gostar do que você assistiu, deixe um comentário, curte este vídeo para que esse canal possa crescer a cada dia mais. Eu conto com a sua ajuda, tá bom? Então vamos para o caso? Este caso envolve o alemão Armin Meiwes. Ele nasceu no dia 1º de dezembro de 1961. Ele ficou conhecido como Canibal de Rotenburg ou Mestre Açougueiro. Nascido em uma família rica, Armin teve uma infância super infeliz. O seu pai abandonou a família ainda quando ele era pequeno. Ele foi criado sozinho pela sua mãe. A sua mãe era uma mulher super tirana e brutal. Ela agredia Armin tanto fisicamente como mentalmente. E isso, com o passar do tempo, gerou em Armin tendências super estranhas. Ele começou a ter desejos por canibalismo e também ele tinha um vício muito grande em pornografia desde pequeno. Ainda na infância, ele leu uma história que era de uma bruxa. Essa bruxa ela praticava canibalismo com as crianças. Então, ao ler essa história, ele ficou encantado com essa bruxa que se alimentava das crianças que ela roubava do vilarejo. E ele começou a sentir desejos de fazer a mesma coisa que aquela mulher fazia. Então, daí já começou aquele sentimento de querer praticar o canibalismo. Na adolescência, já no início da sua juventude, ele serviu no exército por um bom tempo, porém ele saiu do exército e se tornou técnico em informática. Ele consertava computadores, fazia pequenos consertos. Ele ainda morava com a sua mãe e por conta do jeito dela, da tirania dela e por ser uma mulher tão brutal, ele não conseguia ter amigos, ele não conseguia se envolver com outras pessoas. Por conta disso, ele se afundava em sites na internet, ele entrava em vários sites, passava o dia em sites pornográficos e também em sites que falavam sobre canibalismo, que era o fetiche que ele alimentava dentro de si. Ele era um homem bissexual e depois que a sua mãe faleceu, que foi no ano de 1999, o desejo dele por canibalismo floresceu ainda mais, porque agora ele estava livre. A sua mãe havia morrido, ela que prendia a Armin de alguma forma, ele tinha muito medo dela, ela era uma mulher muito má com ele. Então meio que ele fazia tudo o que ela mandava e ele tinha muito medo do que ela faria se descobrisse os seus desejos. De acordo com ele, ela nunca soube dos seus desejos sexuais. Então, após a morte dele, ele meio que se sentiu livre para fazer tudo aquilo que ele queria. Então, certo dia, ele decidiu colocar os seus fetiches sexuais em prática. Então, ele começou a procurar voluntários dispostos a praticar os seus desejos sexuais. Então, ele publicou em um site chamado Cannibal Cave, que era o site de pessoas com fetiches canibais. E nesse site ele publicou que estava procurando homens ou mulheres que tivessem entre 18 a 30 anos, que fossem fortes e saudáveis, que estivessem dispostos a ser abatidos e consumidos por ele. Bernard Brandes, ele era um engenheiro em Berlim. Ele também teve uma infância nada fácil, muito parecido com a de Meiwes. Então ele respondeu ao anúncio em março de 2001. Outras pessoas também responderam ao anúncio de Meiwes, porém eles recuaram. Acredito que a ficha deve ter caído e eles perceberam que era uma péssima ideia, que aquilo que Meiwes estava pedindo era uma loucura. Então o único que foi corajoso foi o Brandes. Os dois homens então se encontram no dia 9 de março de 2001, pouco tempo depois do anúncio. Então, Brandes vai até a casa de Meiwes, que foi quem fez o anúncio. Ele chega na casa dele, eles se cumprimentam, se conhecem ali por um tempo. E todo o acontecimento é gravado por Meiwes. Ele fez toda uma filmagem que tem um total de 4 horas. Ele gravou tudo em detalhes.
Então Brantes já sabia o que ia acontecer com ele, porque ele estava ali de forma voluntária. E antes de iniciar qualquer procedimento, ele toma então 20 comprimidos e bebe uma bebida alcoólica forte, porque o intuito dele é adormecer, provavelmente por medo de sentir dor. Mavis então, ele vai para cortar o órgão genital de Brantes, porém Brantes pede que ele morda primeiro, porém ele não, Mavis não quer, ele quer logo cortar. Então é isso que acontece. Mavis então corta o órgão genital de Brantes. Os dois homens então pegam aquele órgão e tentam comer cru, porém na filmagem Brantes, que é quem está ali sendo cortado, diz que não consegue mastigar porque é muito duro. Então Mavis pega aquele órgão genital, coloca na panela com temperos e tenta fritar, porém o órgão queima, eles não conseguem consumir e jogam para os cães. Lembrando que tudo isso foi gravado por Mavis, ele gravou toda a cena, como eu disse para vocês. Esse filme não foi disponibilizado para o público, porque eram cenas muito fortes, mas é relatado pela polícia do jeito que eu conto para vocês. Então foi isso que eles fizeram. Mavis vê que Brantes está sangrando muito, então ele leva ele para o chuveiro e deixa ele ali debaixo do chuveiro para ver se ameniza o sangramento. Porém, nada acontece, ele sangra muito. Ele deixa ali Brantes dentro do banheiro e volta daqui 15 minutos. Então, durante 15 minutos, Brantes fica agonizando no chuveiro. Quando ele volta, ele retira Brantes do chuveiro e leva para um cômodo da casa. Lá nesse cômodo, ele tenta ajudar ele, fazendo umas orações esquisitas e tentando acordar ele de alguma forma. Brantes, ele desmaia e acorda, tendo convulsões. E por fim, ele acaba morrendo. Então, Mavis pega o corpo de Brantes, pendura em um gancho de carne e ali ele então separa os órgãos dele e coloca dentro do freezer. E durante 10 meses, Mavis consome a carne de Brantes. De acordo com a polícia, eles acreditam que Mavis consumiu cerca de 20 quilos de carne de Brantes. E o que ele não consumiu, ele deu então para os cachorros. Como vocês podem ver, isso é algo totalmente inaceitável, algo nojento de se falar. É um caso bem forte para ser comentado, mas que é a realidade. E ele ficou 10 meses consumindo essa carne. E é até difícil de imaginar como existem seres humanos que têm a mentalidade e a capacidade de fazer isso com outro ser humano. Gente, isso é algo assim super bizarro, mas infelizmente acontece. Nossa sociedade existem pessoas que têm uma mente totalmente diabólica. Durante 10 meses, Mavis fica impune, ninguém sabe de nada do que aconteceu, lembrando que Brantes foi por livre e espontânea vontade. Também gostaria de ressaltar que Mavis nunca insistiu, ele queria que as pessoas se voluntariassem, então Brantes foi um voluntário, ele quis ir à casa de Mavis, ele aceitou morrer na casa de Mavis e ele aceitou ser consumido por Mavis. Então ninguém desconfiou de nada, porque ele foi por livre e espontânea vontade. Em dezembro de 2002, um estudante da Austrália ligou para a polícia informando que havia um anúncio na internet procurando vítimas e também havia detalhes sobre um suposto assassinato na internet. Então esse estudante disse que aquele homem se chamava Mavis e também disse o local onde ele morava. Então a polícia foi até a casa de Mavis. Ao chegar lá, eles encontraram partes do corpo de Brantes e a fita de vídeo do assassinato. Como eu disse para vocês, a fita tinha um total de 4 horas. Então no dia 30 de janeiro de 2004, Mavis então foi condenado por homicídio culposo. Homicídio culposo significa que a pessoa não tinha intenção de matar, então ele foi condenado a 8 anos de prisão e o caso ele atraiu muito a atenção da mídia. O caso atraiu a atenção da mídia especialmente por causa da brutalidade e do diferencial que a pessoa que morreu, ela mesma se voluntariou a morrer. E o principal, Mavis foi condenado a apenas 8 anos de prisão, o que é muito pouco considerando o que ele fez a Brantes, apesar de Brantes ter se voluntariado. Mavis então admitiu ter comido Brantes, ter canibalizado Brantes,
e também dizia estar arrependido de tudo o que havia feito. Porém, no julgamento, ele também disse que o intuito dele era publicar um livro contando sobre a história da sua vida, e o objetivo da publicação do livro era fazer com que outras pessoas conhecessem a sua história e também praticassem o que ele praticava. Então, ele queria chamar mais pessoas para o canibalismo. Logo após a prisão de Mavis, várias pessoas criaram sites em homenagem a ele. Eram sites de canibalismo. Ali as pessoas publicavam seus desejos sexuais mais absurdos. E ele disse até no próprio julgamento dele que essas pessoas deveriam ser tratadas o mais rápido possível para que elas não fizessem o que ele fez. Ele disse também que ali na Alemanha ele conhecia praticamente cerca de 800 pessoas que tinham a mesma vontade dele, que era consumir outras pessoas. Depois de 2 anos que Mavis estava preso, o tribunal alemão decide então refazer o julgamento de Mavis, porque eles acreditam que a pena que ele havia pegado era muito pequena para tudo aquilo que ele havia praticado. Eles acreditavam então que ele deveria ter sido condenado por assassinato. A acusação também disse que Brandes, apesar dele ter concordado com a sua morte, ele era legalmente incapaz de ter decidido, e no vídeo mostra que ele havia tomado muito comprimidos e bebido muito. Então, de acordo com a acusação, ele não estava em condições de escolher nada. Ele também tinha aparentes problemas mentais e ele ingeria muito álcool, então isso pode ter levado ele a tomar aquela decisão errada. E eles apelaram em vários outros aspectos do julgamento. Então, ele foi condenado por assassinato, porque tudo aquilo que Mavis havia feito foi por causa dos seus prazeres e fantasias sexuais. E de acordo com o psicólogo, ele disse e afirmou que Mavis poderia sim voltar a matar, porque ele tinha muitas fantasias de devorar carne de pessoas jovens. Então, no dia 10 de maio de 2006, quase um ano depois, o tribunal então declarou Mavis culpado por assassinato e o condenou à prisão perpétua. Então, pessoal, esse foi o caso, um caso super forte, um caso assim que mexeu muito comigo. Tem um site na internet que disponibiliza as fotos e alguns pequenos trechos da filmagem que Mavis fez. Se você tiver vontade de ver, eu não aconselho, mas é só você procurar na internet, você consegue achar no Google facilmente. As fotos mexeu muito comigo, até me arrependo de ter visto, porém foi muito brutal. Mavis, ele praticou tudo aquilo por causa dos seus desejos sexuais, que é algo pra mim assim surreal. E o mais surreal ainda é acreditar que alguém se submeteu a isso, né? Que Brandes aceitou morrer e ainda ser consumido por outra pessoa. Essa pesquisa foi uma pesquisa muito difícil de fazer, então desde já, mais uma vez, eu peço que você se inscreva no canal, me ajude aí a aumentar os meus seguidores, que você também deixe um gostei no final do vídeo agora, que você faça um comentário. Se você conhece outro caso que queira que eu fale sobre ele, também deixe nos comentários, tá bom? Feliz Ano Novo, feliz 2020 para todos vocês. Beijos, até o próximo vídeo.